Queridos, o reino de Deus ele envolve tanto compromisso que é difícil. A gente pode falar sobre o reino de Deus meses a fio e não vai parar o assunto, porque é o principal que Deus tem preparado para nós, certo? É isso. A igreja do Senhor Jesus Cristo, a igreja tem a voz profética do reino. A igreja não pode ficar calada quando Jesus dá as diretrizes e as orientações para nós. A igreja precisa falar, a igreja é você, ué. A igreja sou eu, somos nós. Lá onde nós estamos. E o reino de Deus inclui nós e muitos outros. Por isso nós não podemos ser bairristas. Por isso nós não podemos ser aquele negócio de... agora, eu vivi um ministério 36 anos. Tem gente aqui que não tem nem essa idade, né? Ajudei a começar lá o ministério e tudo mais. Aprendi muita coisa, tivemos coisas muito lindas lá, missões, pessoas. Eu mesmo fui enviado para missões por eles. Mas assim, tem um negócio que é meio complicado. Se você não tem uma visão de reino, a sua igreja é sempre a melhor. Você nem convida a gente de fora. O Tiago estava falando comigo outro dia. Bom, né, tio? Ele me chama de tio, tá? Mas está tudo bem. Bom, né, tio? Que a gente convida a gente de fora. Eu falei, sim, meu filho, tem que fazer isso. Porque a igreja precisa ter uma visão ampla do reino. Ela não pode ter uma visão só da sua própria igreja. Ela tem que dar o sangue na sua igreja, porque ali é o lugar que Deus a colocou. Mas ela tem que ter a visão do reino de Deus. Eu tive privilégio de ir em muitos lugares com igrejas que não eram iguais à minha, mas confessavam Jesus Cristo. Eu tenho muita história para contar, mas eu vou precisar correr aqui. Mas, por exemplo, eu fui para o Líbano, encontrei lá um father ortodoxo. Nossa, Gerson, ortodoxo. Se você não sabe, os ortodoxos foram os caras que seguraram a barra na época que o Império Otomano estava destruindo o mundo cristão. Você nunca parou para se perguntar por que as 7 igrejas de Apocalipse hoje são só ruínas? Embora tem muitas igrejas na Turquia hoje, graças a Deus, e eu conheço irmãos de lá. Estive lá no domingo da ressurreição, coisa mais linda. Uma igrejinha de umas 70, 80 pessoas, as moças na entrada, tudo com aquelas coroazinhas de flores branquinhas, sabe? Bonito, já. Estavam dando balinha para a gente, tudo um sorriso lindo. Tivemos um culto de ressurreição em Istambul, numa igrejica no centro da cidade. E por que as 7 igrejas sumiram? Hoje você vai lá e vê só ruínas. Bom, tem muita história aí. Mas o reino de Deus é tudo isso. E ele está acontecendo. E Deus está levantando, porque também prédios para Deus não interessa muito, sabia? Tem as ruínas lá de Éfeso, mas tem cristão lá. O que interessa? É as ruínas de Éfeso ou tem cristãos ali? Por onde Paulo andou, meu Deus! Grande Paulo! Passou por todos esses cantos. Aí alguém vai dizer, mas então, não ficou nada, tá vendo? Era Paulo, não ficou nada, meu amigo. Vai lá ver. Há anos atrás tivemos um encontro lá de louvor e adoração. Tínhamos umas 200 pessoas de diferentes igrejas representadas da Turquia. Eu participei daquilo e falei, Deus, obrigado, hein? Destruíram os templos lá, mas não destruíram o cristianismo. O reino de Deus está lá. E está pegando fogo, te digo, viu? Coisa linda. Bom, vamos começar com alguns versículozinhos, né? Romanos, vamos lá. O reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Talvez você já conhece esse versículo. Outro dia eu estava repensando nele. Falei, por que Paulo fala em comida e bebida? Porque o que nós corremos, às vezes, quase todos os dias da semana é pelo quê? Comida e bebida. Já me peguei esses tempos, eu ouvi na conferência uma palavra que parece que a igreja em geral não usa muito ultimamente, essa palavra é consagração. Aí eu lembrei dela de novo, porque eu cresci em lar cristão, então eu ouvi essa palavra muitas vezes, a pessoa chamava para o altar, para consagrar a sua vida, blá, 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 blá. Consagrar é você chegar assim para Deus e falar, Deus, eu gosto do trabalho que eu faço, eu não estou ganhando muito lá, eu preciso de mais, mas eu te consagro isso aí. Pensei isso na conferência, voltou na minha cabeça, chorei que nem um bobo aqui por causa disso.
Porque eu fiquei pensando, mas é isso. Vai adiantar se encontrar com os irmãos, com a família, com os amigos? Meu cara, mas não ganha. Você não faz isso, né? Eu sei que você não faz. Mas eu às vezes faço. Aí caiu a ficha assim. Consagra. Consagra o teu trabalho. Consagra o que você faz. E deixa Deus cuidar. Porque se a gente não consagra, a gente fica preocupado só com isso. Comida e bebida. E aqui o reino de Deus, Paulo fala, justiça. Oh meu Deus, procura-se por justiça neste mundo. Paz. Procura-se paz. Ou não? Alegria então no Espírito Santo, meu Deus do céu. Se não for no Espírito Santo, não tem alegria, né? Tem bagunça, tem festa, tem loucuras, mas não tem alegria. Rapidamente, eu vou passar para vocês, na história, alguns homens com quem Deus falou sobre o reino dele. Daniel. Eu amo Daniel. Se eu vivesse na época de Daniel, eu ia estar atrás dele o dia inteiro. Esse cara era uma fera. Ele passou por 2 imperadores. Você imagina, ó, veja a situação. Ele não era político. Começa aí. Ele era de um povo escravo. Deus levou ele para viver lá com o imperador. E lá ele se tornou um conselheiro de 2 imperadores. Sabe como é que é política, né? Cai um, levanta o outro, tira todo mundo e troca tudo. Não, Daniel ficou. Continuou lá. E mais, talvez se ele viesse numa igreja evangélica um pouco mais, não sei se reformada, não vou falar essa palavra, mas mais tradicional. Ele ia chegar lá na igreja e falar para os irmãos, irmãos, eu estou com um problema, o imperador me pede opinião toda hora, só que lá onde eu trabalho com eles me deram o título de chefe dos magos. Vai exonerar ele? Vai mandar ele embora da igreja, tirar a membresia? O que você faz com esse cara? Chegava lá, o chefe dos magos aqui. Esse cara é perigoso. Não fala mal dele pelas costas que ele ouve tudo. Esse cara é doido. O rei teve um sonho, não sabia o sonho. O cara, para ele foi revelado o que era o sonho e o que o sonho tinha a ver. Só isso era Daniel. Era um cara assim. E para esse cara, foi revelado, eu ia falar aqui da estátua o sonho da estátua lá do Nabucodonosor, e lá se fala, os estudiosos mostram, que ele viu lá o Império Babilônico, antes, né? Isso aí foi muito antes, o Império Medo-Persa, o Império Grego, do Alexandre o Grande, ele viu tudo isso, Deus mostrou tudo isso para ele, e revelou para ele. E o Império Romano, naquela estátua lá, com pé de barro, aquele negócio todo. Esse cara viu isso muito tempo antes de tudo isso acontecer. E isso eram impérios. E daí? Daí, Deus mostrou tudo isso para ele, para depois mostrar para ele o império de verdade, né? Pode pôr o próximo aí, Daniel 2:44. Não sei se está nele. Isso. Olha isso aí. Durante o reinado desses reis, que eu falei aqui, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. A soberania desse reino não passará a outro povo, mas ele destruirá e consumirá todos esses reinos e subsistirá para sempre. Rapaz, você me falar em Nabucodonosor, o imperador que dominava tudo, que mandava matar quem ele queria, levantava quem ele queria, levou o povo de Israel escravo para lá, e você revelar para um cara que vai haver um reino que não vai se acabar. Daniel. Depois, um outro queridão que nós conhecemos bastante, Davi. Olha só o cara cantando um dos salmos dele, falando assim, Senhor, todas as tuas obras te louvam, os teus santos te bendirão. Falarão da glória do teu reino e confessarão o teu poder, para proclamar aos filhos dos homens os teus feitos poderosos e o glorioso esplendor do teu reino. O teu reino é eterno. O teu domínio dura por todas as gerações. Esse cara era um rei.
Esse cara entendia um pouco de reino. Fez muita besteira também, mas Deus deu graça para ele. Aliás, fazer um plim-plim aqui. Eu estou escrevendo sobre Davi uma coisa diferente, que não é biográfica, não é tal. Estou escrevendo, não, já acabei, inclusive. Agora vocês me ajudem a orar aí para conseguir uma editora. E lá eu falo sobre essas coisas. Davi era um homem conforme o coração de Deus. Eu coloco diferente. Davi se tornou um homem conforme o coração de Deus. Moisés, o homem mais manso sobre a terra. Não. Moisés matou um cara. Como é que ele era o homem mais manso sobre a terra? Ele se tornou, aos olhos de Deus, um homem manso. Porque Deus foi andando com ele, foi fazendo um monte de besteira. Aí Deus foi perdoando. Aí ele foi confessando, foi se arrependendo. Palavra-chave, né? Arrependendo. Deus foi tratando ele e ele daí se tornou o homem mais manso sobre a terra. Então, se Deus der uma palavra profética para você, falando de coisas que você imagina que jamais vão acontecer com você, você pensa o seguinte: isso é Deus me vendo lá na frente. Nem eu acredito. Mas se é dele, vai acontecer. Amém, igreja? Amém mesmo? Davi, depois de 400 anos de silêncio de Deus, o tal do período interbíblico, chega o João. João hoje também numa igreja um pouquinho mais complicada, ele não entraria, os diáconos iam segurar ele na porta. Ia chegar lá aquele barbão, aquela roupa de camelo, não sei se cheirando muito bem, se estava perfumado, se tomou banho aquele dia, sandálias. Aí chega na porta da igreja: posso participar do culto? Vocês me permitem? Quem é você? Eu sou João. Bom, mais um João no Brasil? E daí, João? Não, eu queria participar do culto, eu queria estar com vocês. Deus tem falado muitas coisas no meu coração. Então, João, você faz o seguinte: você vai tomar um banho, põe uma roupa melhor, talvez um blazer, tal, se tiver. Pode ser até sapatênis. Aí você volta. Aí a gente te deixa entrar. Beleza, João? Eu não quero imaginar a cara do João nessa hora. Mas eu fico, pensando essas historinhas assim. Tá bom. João Batista, você sabe que foi o precursor da vinda do Senhor Jesus Cristo. João Batista foi um cara muito louco, que quebrou muitos paradigmas, rompeu muita coisa no meio de um povo religioso. No meio de facções, no meio de um monte de loucura, ele chega lá o quê? Dizendo, naqueles dias apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, dizendo: arrependei-vos, porque o reino do céu chegou. Do que eu sei um pouco da história de João Batista, que eu li, ele se juntou, numa determinada época da sua vida, talvez adolescente, aos essênios. Esse grupo eram os caras que andavam pelo deserto. Por que ele se juntou? Porque o papai dele morreu logo. O papai dele era bem mais velho que a esposa. E depois morreu a mamãe também. E ele ficou órfão. E daí ele se juntou a esse grupo. E ele foi para o deserto. E no deserto... eu vi um escrito sobre isso, achei tão lindo. No deserto, ouvindo o sussurrar do vento, ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Agora você imagina um cara desse, o choque cultural dele. Deserto, ouviu a voz de Deus, agora volta para a cidade, volta para o Império Romano, volta para não sei mais o que, para falar que o reino de Deus é chegado. Então, se às vezes você se acha louco no seu prédio de 15 andares que você trabalha, ou o que quer que seja, você é um louco mesmo. E assuma isso. Assuma com fé. Eu sou um louco. Eu creio num homem crucificado que era Deus, que era filho de Deus, que venceu a morte, que está vivo e que não perdeu o controle de tudo isso. Eu sou um louco. É o que vão te dizer. Digam. Muitos falaram isso para João. E João não estava nem aí. E ele cumpriu uma parte importante. Muito importante. Aí eu vou introduzir Jesus agora em Mateus 4, 12 a 17. Que eu falei do João, então eu vou dizer assim o que a palavra diz. Quando Jesus soube que João havia sido preso, que o João foi preso. Era todo bonitão, tal, todo desse jeitão, mas foi preso. E depois arrancaram a cabeça dele. Por causa da dança de uma moça linda que dançou diante do imperador. E por causa disso ele prometeu para ela que dava o que ela quisesse. E por causa disso, a cabeça de um profeta, de um homem santo de Deus rolou. Gerson, mas hoje é igual, se você quiser saber.
Pode não rolar a cabeça de um jeito, mas rola de outro. E a luxúria, e o poder, e a bagunça, está tudo junto, nada mudou nisso. Eu quero hoje que você consiga entender comigo também que realmente Jesus passou por tudo que você esteja passando hoje. Ele viveu uma época muito louca, num império muito louco, que causou feridas e algumas coisas boas também, profundas no mundo que nós vivemos. Quando Jesus soube que João havia sido preso, ele se retirou para Galiléia, deixando Nazaré e foi viver em Cafarnaum. E foi morar numa outra cidade. Cidade nas margens do lago, nos territórios de Zebulon e Naftali. Para quê? Tudo que Jesus fazia tinha um propósito. Tudo que nós fazemos precisa ter um propósito para o reino de Deus. Se eu mudo de casa, se eu mudo de país, tem que ter propósito. Não é só para viver uma vida melhor. Eu sempre falei isso para meus filhos. O melhor lugar para você estar é onde Deus quer que você esteja. Nós moramos 3 anos no Reino Unido. 2 anos na Escócia. Um país lindo que eu aprendi a amar. E um povo não tão lindo, mas que eu aprendi a amar também. Que levou 6 meses para me convidarem para ir na casa de alguém, em uma igrejinha de 80 pessoas. Né, Pedrão? Moleza. O culto era bem mais complicado, porque o culto lá era tipo de manhã, principalmente, era meia hora. Então eu aprendi a falar em 15 minutos lá. Porque, meu Deus mesmo. As tiazinhas lá, os caras, tudo já chegava 10 para meio-dia, começou todo mundo a olhar para trás, para olhar o relógio. E Deus me levou lá para buscar ajudar a trazer de volta a fé desse povo. Um povo que viu tanto que Deus fez, como Israel. Os avivamentos lá que teve no Reino Unido, você deve ter lido alguma coisa sobre isso. Doideira, o que eles viram Deus fazer e o que eles se tornaram depois. Que luta, gente, que dificuldade, a fé esfriar. Tá, o povo que vivia em trevas, isso é para confirmar o que disse o profeta Isaías. Terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. Isso era uma profecia que foi dada muito tempo antes. O povo que vivia em trevas viu uma grande luz. Usam muito esse texto na época do Natal, né? Sim, uma luz raiou para os que viviam na região da sombra da morte. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus chegou. Aí começou o ministério de Jesus, incrível, de 3 anos e meio, fantástico. Um dado aqui para vocês. Quantas vezes Jesus falou sobre o reino de Deus nos evangelhos? É bom saber isso. Especialmente nos evangelhos, onde a expressão aparece 51 vezes. 4 em Mateus, 14 em Marcos, 12 em João e 31 em Lucas. O doutor Amado. O doutor Amado sempre foi mais detalhista num monte de coisa. Você vai ver o evangelho de Lucas, você vai achar umas coisas muito doidas lá. E ele nem foi contemporâneo de Jesus, ele foi atrás de todo mundo, buscando saber sobre Jesus, sobre Jesus, sobre Jesus. Lucas, o médico amado. A expressão reino dos céus também é usada. Significa a mesma coisa. Especialmente em Mateus, 34 vezes. E é considerado sinônimo do reino de Deus, totalizando um total de 120 referências nos evangelhos sobre o reino de Deus. Então, havemos de entender que isso era uma coisa muito importante e estava no coração de Jesus dia e noite. O meu reino não é deste mundo. O meu reino não é deste mundo. O pessoal sofrendo debaixo da opressão do Império Romano, pagando impostos, cada vez mais imposto, mais imposto. Era um povo que se sentia escravo e realmente teve revoltas antes de Jesus. Antes de Jesus vieram os macabeus, não sei se alguém já ouviu falar. Os caras muito loucos que lutaram contra os romanos e fizeram de tudo, mas morreram, porque eram menor, era menos gente. Mas até hoje, em Israel, o pessoal honra os macabeus, pela luta que eles tiveram, tentando livrar o povo deles. Então a ideia deles, que você já deve ter ouvido, e a gente ouve, daí quem é grão longo, antigo de igreja, pensa, sim, eles estavam atrás de um libertador mesmo, não aguentavam mais. Foram 400 e tantos anos antes, debaixo do jugo egípcio. Depois foram para a Babilônia. E agora ainda me chega o Império Romano. O que vocês acham? Tá bom, né? Por isso que eu digo que com certeza Jesus também aprendeu o árabe. Com certeza. No Egito não se falava aramaico, nem hebraico, nem coisa nenhuma. Lá era árabe o negócio.
Lindo, né? Depois voltou. Mas foi lá, não sei como é que José se virou, para passaportes, para entrar. Judeu aqui não entra, aqui é Egito, eu sei lá como é que ele fez, mas ele foi para lá. E ali ele ficou, e depois ele voltou. Agora eu vou ler para vocês, não está aí, então, de propósito, para você prestar atenção no que eu vou ler. Está todo mundo vivo aí? Domingo à noite, tranquilos, tudo bem, né? Tá bom. Isso aqui é de um livro do Dr. D. Kraybill, O Reino de Ponta Cabeça. Não sei se você já leu sobre esse livro. Se você não leu, leia O Reino de Ponta Cabeça. Você vai ter uma noção incrível do próprio tempo de Jesus, como ele viveu, as pressões que ele levou. Eu vou fazer um resuminho aqui, caso você seja preguiçoso de ler livro, mas ler o livro ajudaria mais. Te animo a ler. Aqui, ó, presta atenção comigo, tá bom? Jesus era um revolucionário ao violar as leis do sábado. Já começou de cara. Dia de ir para a sinagoga era sábado. Não, nós não vamos adorar a Deus só no sábado. Como assim? Trocentos anos da nossa tradição. Como assim? Segunda de ontem, domingo, o chamado profeta Jesus foi jantar com aquele miserável cobrador de impostos chamado Zaqueu. Aí o jornalista fala, como pode alguém ser profeta e jantar com um cara desse? Fecha o parênteses. Porque aí o editor do jornal apoiava ele, claro. Precisa lembrar disso também. Quem entendeu, entendeu. Então ele foi lá, ele comeu com um impuro. Como podem os puros comerem com os impuros? Será que ele não sabia disso? Fica aí, vocês que se animam por esse profeta, cuidado. John Kleber Mashloop, de Jerusalém. Sua mensagem do reino ameaçava, presta atenção, ameaçava o poder de grupos com interesses pessoais. Século 21 ou não? Ó, não assusta não estou falando de política não, estou falando de reino de Deus mesmo. Fica tranquilo, eu estou falando de reino de Deus. Tem um podcast que a gente fez aí legal sobre isso também, com o pastor Massal e contigo, né, Davi? Nós conversamos sobre esse assunto. Dá uma chegada lá alguma hora que você tenha tempo ou no carro, dá uma ouvida. Nós falamos de reino e criticamos tudo, a política e todas as coisas, e exaltamos o reino de Deus e a igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a mensagem dele ameaçava o poder de grupos. Há grupos hoje que se sentem ameaçados pelo Evangelho de Jesus Cristo. Você sabe que é impressionante, o lugar onde eu trabalho, que eu atendo pacientes e tudo mais. Eu falar Deus passa, entendeu? Ah, não, Deus, eu também creio em Deus, aquela história toda. Quando eu falo Jesus, uma boa parte vira a cara para mim em ato. No ato, assim. Conversei com uma paciente sexta-feira que eu atendi, e ela estava bem chateada, disse que estava muito ansiosa, estava triste. Eu falei, mas por quê, minha filha? É que está nesse dia aqui, ou ontem, sei lá, cumpriu-se 1 ano da morte do meu nenê, do meu filhinho. Eu falei, puxa vida, sinto muito, tal. Aí vai papo daqui, vai para dali, aí eu falei para ela, ó, eu puxei, tentei achar o gancho, né? E entrei nele com tudo. Eu sou cristão, sabe? E eu não consigo viver com todas essas coisas se eu não tiver um Deus para mim. Não, é verdade, tal.
Aí eu consegui engater a segunda. E Cristo, sabe? Ela já ficou mais quietinha. Ainda contei para ela o testemunho do filho que eu perdi, fui metralhando tudo. Mas percebi que depois do Jesus a coisa ficou um pouco mais complicada. Mesmo uma pessoa sofrendo por uma perda importante na sua vida, ela às vezes vai se sentir o quê? Ameaçada. Ela vai olhar para você e falar, esse cara, essa mulher é uma ameaça. Não quero conversar mais com ele. Não sei se já passou por isso. Se já passou por isso, bem-aventurado é você. Porque o nome de Jesus entrou ali e fez alguma coisa. Esse é o nosso Jesus, 2000 anos depois. Romanos o consideravam uma ameaça também. Jesus era ameaça para todo mundo, porque ele falava tudo na cara de todo mundo. E ele era a voz de Deus, e era a voz profética do Deus que criou a humanidade, tentando trazê-los de volta. Romanos consideravam uma ameaça a sua falsa tranquilidade política. Você acha que Jesus não passou por problema com os políticos? E ele não pregava um tio sobre outras coisas, ele pregava sobre o evangelho do reino. Sabe o que acontece com esses grupos que se sentem ameaçados? Você já deve ter percebido isso. Eles pegam algumas coisinhas que Jesus falou e usam aquilo para eles. É ou não é? O outro grupo que se diz X ou Y, ele pega outras coisas que Jesus falou e diz, olha, Jesus falou que é o amor que interessa. Então, seja com quem for a minha relação, um homem, uma mulher, ou meio homem, meia mulher, que for, o que vale é o amor. Jesus disse isso. Está me entendendo? Isso aí é como um elefante cair aqui agora, mas tem gente que não enxerga o elefante. Aí está no livro lá, tá? Fiquem tranquilos, eu só copiei o livro, ninguém fica bravo comigo. Os saduceus de direita, não sei porque ele pôs direita, é um gringo, o odiavam porque ele condenava a sua lucrativa operação no templo. Deve ser os capitalistas do templo, não sei se é bem isso. Oh, Jesus, eu servia tudo, coisa louca. Mas tinha os outros também. Os fariseus progressistas criticavam seu desrespeito por suas leis de pureza ritual. O cara entra, não lava os pés. O cara entra, não lava a mão. O cara faz não sei o quê. Toma vinho. Tacaná. Conversa com prostitutas, com bêbados, papapá, com romanos. Eu vi outro dia, ele foi na casa de um romano lá para curar a filha dele. Como? Gente, isso é para a gente refletir. Esses romanos estão nos matando e ele foi lá curar a filhinha do cara. Agora, coloque-se no lugar dele. Você agora, vai na casa do romano. E você tem autoridade do Espírito Santo para orar por aquela criança. Você iria? Em nome de Jesus? Não em nome de algum grupo. Você iria em nome de Jesus? Muito difícil. Fiquei pensando muito, refletindo muito sobre essas coisas depois da conferência também. Amar os inimigos, esse aí eu não sei o quanto eu consegui chegar perto disso. Mas eu acho que eu estou muito longe ainda. Sinceramente. Porque o Espírito Santo teve que trabalhar com o meu sangue espanhol, português. Daí eu descobri que tem alemão na história, também é uma bagunça. Então o Espírito Santo tem muito trabalho comigo. Muito trabalho. Quando sobe o espanhol, o Espírito desce espanhol. Quando sobe português, tudo complicado, com um monte de ideias, e desce português. Então, pureza ritual. Ao entrar na casa de Deus, você precisa limpar os seus pés. Ou qualquer outra coisa, fazer o sinal da cruz. A história do sinal da cruz é uma coisa muito bonita, sabe, gente? Mas hoje até o cara, quando perde o gol, faz sinal da cruz, bateu na trave. Ou quando faz gol também, faz 5 vezes. Ou quando entra no campo, né? Como é que é? Entra com o pé direito e faz também. O sinal da cruz virou tudo agora. Mas não foi assim no princípio. Não foi assim no princípio, tá? Só para você saber. Depois vai ler sobre isso. Olha só. Presta atenção nisso aqui. Os que lutavam por liberdade
não suportavam a sua conversa sobre o quê? Sofrimento. Você quer vir para o meu reino? Tá bom, cara. Deixa tudo aí, toma a sua cruz e vem comigo. E eu vou te dizer o que você deve fazer. Mas, Senhor, nós queremos liberdade. O Senhor pregou outro dia que o Senhor é aquele que veio trazer liberdade. Mas você não entendeu que eu falei liberdade no sofrimento. Você entendeu, meu filho? Estou meditando nessa também. Por isso que eu estou pregando isso aqui. Primeiro, preguei para mim sozinho no escritório, falando alto. A tentação de usar a violência era difícil de esquecer. Olha só. Temos violência hoje? Havemos violência ou não? Não vou nem falar dos fatos recentes e tudo mais. Havemos violência. É a figura do mundo que nós estamos vivendo. Só que a liberdade vem de sofrimento. Porém, endossar a violência, olha só, presta atenção nessa frase. Endossar a violência teria negado toda a plataforma de Jesus de um amor sofredor. Ele não podia fazer isso. Nem que ele tivesse toda a razão, ele foi julgado injustamente. Ele foi julgado na madrugada. Já viram isso em algum lugar, 2000 anos depois, não? As coisas difíceis de julgar, você julga na madrugada, no dia seguinte você joga no jornal. Fizeram isso com Jesus, pô. Grande novidade, né? Grande novidade. Então ele teria todo o direito de mandar ver. E de criar um baita exército. Você imagina se Jesus resolvesse criar um exército, que bagunça que ia acontecer lá. Ele chamou ao arrependimento. Meta nossa para o ano que vem. Arrependimento. Deixa os músicos vir aí, olha para mim aqui, ó, que tem coisa mais importante. A música é muito importante, mas menos que isso aqui que eu estou falando. Ele chamou ao arrependimento. Ele pediu por amor. Ele anunciou que somente Deus devia ser adorado. Quais são os pecados de Jesus? Esses aqui. Que pode ser os seus também, que alguém chega e diz, ó, esse cara aqui, ele não aceita a nossa direção, ele fala que existe só um Deus aí, que ele crê num Deus aí. E nós mandamos ele mentir, e nós mandamos ele cantar isso aqui, ou nós mandamos ele fazer aquilo ali, ele não faz. Perigo, gente, vão prender esse cara. E além do que, parece que ele fala só a verdade. Como é que nós vamos lidar com um cara desse? Esse foi o princípio do reino de Deus. Como é que anda o reino de Deus hoje? Meus queridos. Nem falei ainda dos milagres e maravilhas, mas tudo bem, a gente chega lá. A sua revolução de ponta cabeça substituiu força por sofrimento. E violência pelo amor. Então não é esse amor só que fala que qualquer dois malucos que acham que estão amando um outro tem direito a tudo. Jesus não falou desse amor. Jesus falou uma coisa mais complicada, de repente você morrer por esses dois malucos. Para ver se eles chegam ao conhecimento dele. Uau. Jesus ameaçou o status quo. Abalou as estruturas dos saduceus, dos fariseus. O saduceu acreditava em ressurreição. O fariseu não acreditava. Então tinha um monte de confusão aí. Dos romanos. E dos rebeldes também. Os rebeldes falaram, mas esse cara põe a seta e não entra. Nós queremos entrar com ele. Vamos lá para cima dos romanos. Mas ele diz, na hora H, ele diz, não, meu reino não é desse mundo. E aí? Ele não pode ser nosso líder. Nunca vi ele com uma espada, você já viu? Se ele dá alguns golpes de espada e tal. Como é que esse cara vai liderar a gente, pô? A sua revolução era de ponta cabeça.
A gente só esquece que quem nasceu de cabeça para baixo fomos nós, né? E aí ele vai virando a gente. Você já teve essa experiência, não? Vê um monte de gente se batiza, eles contam isso. Rapaz, depois que eu me batizei, aí pareceu que ficou tudo errado mesmo. Eu falei, não, é que agora você está ficando de cabeça para cima, eu estava de cabeça para baixo, entendeu? Te olha, é mesmo, pastor? Eu falei, é mesmo. Você vai ver. Já já as coisas vão acertando. Tontura vai passar, você vai ficar sem medo, vai resolver. Você está sendo posto de cabeça para cima agora. Presta atenção. É, né, pastor? Os caras às vezes duvidam um pouco. Né? Batize-se, você vai ver só. Vamos ter batismo aí, glórias. Batize-se. Lindo isso aqui. Ele promovia atos de compaixão, não punhais. O amor era a nova Torá. Todo mundo sabe aqui o que é Torá. Torá é o Pentateuco, os 5 livros primeiros da Bíblia, que os judeus têm até hoje como referência. Nova Torá. Nossa, você fala nova Torá, você já ia para a cruz sem nem julgamento. Mas não é isso? O que não ouvistes dizer, não matarás, aquele que olhar com ira para uma pessoa, no seu coração já matou. Ouviste dizer, não adulterarás, aquele que olha para uma mulher que está sambando na sua frente e deseja algo por ela no seu coração, ele já pecou. É o que Jesus falou, não é o que eu falei. Ele apertou muito mais a Torá. Come onde? Ele conversou com os fariseus, eles perguntaram quando viria o reino de Deus. E tem gente, meus queridos, perguntando até hoje, quando vai vir o reino de Deus? Né? E aí Jesus respondeu para eles, ele não vem com aparência exterior. Nem eles vão dizer, está ali, ou está aqui, ou acolá. O reino de Deus está entre nós, dentro de nós e no meio de nós. Por isso precisamos estar juntos também. O Jesus e o Pilatos, isso aqui é interessante. O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Portanto, o meu reino não é daqui. Jesus foi óbvio. Ele podia levantar uma multidão, que talvez acabasse morrendo todo mundo na mão dos romanos depois, mas ia ser difícil a parada. Não ia ser fácil, não. Só que também outra hora ele diz assim, você sabe que se eu quiser chamar algumas legiões para me tirar daqui, nenhum exército romano me segura? Tinha horas que ele tinha que dizer isso, né? Porque os caras achavam que estavam no controle. Os caras acham até hoje que estão no controle. Outro dia prenderam 30 pastores na China. Isso é o que aparece. O que não aparece são quantos já morreram. Isso é o que a imprensa permite. Põe aí que foi 30, só para assustar o cara um pouco. Está entendendo, querido? Isso é hoje. E eu sei que uma das minhas funções na relevância é tentar trazer para cima esse sentimento seu também. A gente vê muitas estatísticas, a gente vê muitos números. Você abre o teu iPhone e tem número para tudo quanto é lado, de tudo que você quiser. Então o nosso coração começa a ficar durinho, sabe? Morreu, sabe? E daí, pô? Todo dia morre. Conversei com um pastor, tive o privilégio de conversar com um pastor da Nigéria, que foi numa conferência de portas abertas, e antes dele pregar, eu podia estar 15 minutos com ele. Cara, esse é um herói para mim, herói, desse tamanho, né, grande. Ele falou para mim, olha, ele me mostrou fotos, ele deve andar com esse albinho de fotos dele para todo lugar. Me mostrou algumas fotos, uma das fotos que eu guardei na minha cabeça, foram 2 corpos carbonizados. E um estava deitado assim, e o outro menorzinho estava junto. Ele falou, isso aqui é uma mãe e uma criança que foram queimados, vivos. Você acredita nisso? Eu falei, claro que eu acredito. Eu falei, porque tem gente que não acredita. Nigéria. Quem que está lutando pela Nigéria aí? É só Palestina para todo lado. E na Nigéria está morrendo milhares de cristãos. Todos os dias. Quem que dá bola para isso? Estão me entendendo, né? Não estou sendo político aí, ninguém está assustado, tá? Está assustado, fala amém aí que eu paro. Entende o que eu estou dizendo? Entenda, por favor. Nigéria é um país cheio de cristãos. Morrendo muita gente, pagando com a vida.
Não é opção. Ele morre. É crente, passa aqueles caras naquelas caminhonetes com aquelas metrancas desse tamanho e vai matando todo mundo. Criança, homem, mulher, velho, tudo. E acaba com a aldeia, toca fogo em tudo e acabou. Quem é esse cara? Um cristão. Cristão? Eu nem sei o nome dele. Pois é, você não sabe. Eu também. Mas está lá. E nós vamos ficar na boa com isso? Estou terminando. Nós precisamos buscar o reino de Deus. Desculpa, eu tenho que pôr na ordem, senão aqui vai... Quem está me ajudando vai ficar doido. Nós precisamos ter, vê se acha aí, a centralidade de Jesus. Jesus tem que ser o centro da igreja. Fala amém para mim aí. Obrigado. Sabe por quê? Se ele não for o centro da igreja pode ser o Tiago, pode ser eu, pode ser você, tá? Como é? Isso não pode ser assim, e eu sei que o Tiago sabe. Está me entendendo? A centralidade da igreja precisa estar naquele que é o centro do reino. Se a igreja está aqui assim, o reino está aqui assim, aquela história que a gente aprende lá nas matemáticas, tudo, né? Esse círculo está fora desse aqui. Se ele está fora, tem um centro aqui e outro centro diferente ali. Simples assim. Se Jesus não é o centro, as coisas começam a ficar relativas. A gente começa a relativizar tudo. Questões complicadas e questões simples. Aquele cara lá, aquelas histórias bestas de igreja que tem a vida inteira. Nem olhou na minha cara, não vou mais lá. Você não vai mais lá, Jesus continua lá e o cara precisa ser restaurado e você também. O que muda? Se você não tomar uma atitude, se você não botar Jesus no centro, se você não ouvir Jesus te falar, tá bom filho, vai lá, perdoa, pede perdão, resolve isso e continua a receber de mim lá o que você tem recebido. Para com isso. Vai mudar de igreja de novo? Eu posso imaginar o Espírito Santo ecoando assim, vai mudar de igreja de novo? Tem que ter unidade. Não rogo somente por esses. Olha, quando Jesus estava orando lá 2000 anos atrás, ele disse, não rogo somente por esses, mas por aqueles que virão a crer em mim, pela palavra destes. Esses aqui vão pregar para os outros vão pregar para os outros, até chegar em 2025 e pregar para mim. E daí eu faço o quê? Para aqui, não, sabe como é? Não sou muito bom para pregar, eu sou tímido. Olha, além de estar escrito na Bíblia que os tímidos não herdarão o céu, pelo menos timidez em falar do teu rei e daquele a quem você se converteu, você pode ser tímido. Esse meu filho aqui, quando ele era moleque, ele era muito tímido. Depois ficou jovem e continuou tímido, não muito tímido, né? E agora está virando ousado. Mas que? Jesus! Jesus e o Pai são um, lembre-se da unidade. Isso é uma loucura tão grande hoje. Você tem as 3 religiões principais no mundo hoje que estão sendo questionadas: cristãos, judeus e islâmicos. Os 3 têm o mesmo pai da fé, sabia? Pai Abraão tem filho, sabe como é? Tem muitos filhos, tem filhos entre os árabes, tem filho entre os judeus, tem filho entre os cristãos. Pai Abraão. Não sei quem conhece esse cântico aí. Pai Abraão é pai de todo mundo, pai da fé. É o pai Abraão. E nós ficamos divididos, cada um tem um pai diferente aqui. Ou entende um pai diferente. Mas na minha igreja não fala isso. Por favor. Mesmo que seja dessa aqui, não fala assim. Nem para bem, nem para mal. É a igreja de Jesus, gente. Porque se eu não entender que é a igreja de Jesus, eu não vou entender que o reino é de Jesus, tá bom? Você vai lá no ortodoxo, você vai querer converter o cara.
E esse cara, por exemplo, que eu estou citando, já pode ter sido ameaçado de morte, porque ele é cristão. Você já foi? Então, quando você for ameaçado, você vai discutir com ele. Mas antes disso, por Jesus, né? Não por roubar dinheiro, por não pagar imposto. Isso não, isso aí são outras pessoas. Desculpe eu dizer, outros níveis de crentes. Estou falando disso. Estou falando por amor a Jesus. Sermos para através de nós o evangelho continuar. E antes de Jesus voltar, ter outras gerações. Eu hoje posso ver na minha frente meu neto. Eu conheci minha avó, que foi a primeira da turma da minha família que se converteu. Minha avó espanhola, brava pra caramba, mas cheia de Jesus, se converteu. Dela veio meu pai e meu tio. Ela teve um irmão que se suicidou, ela contava para mim. Mas ela se converteu. Aí os 2 filhos se converteram. Os 2 filhos se casaram. Também se converteram. Geraram eu, o Davi, a Leila e a Sueli. Esses 4 também se converteram, tiveram filhos. No meu caso, Pedro, Mateus e Rafael. E os Rafael, Pedro e Mateus tiveram filhos. E eu já oro por eles hoje. O Nico estava aqui fazendo graça comigo. Já levanta a mãozinha, já estou preparando ele no bom caminho. Fez 1 ano esses dias aí. Fizemos uma batucada, vocês precisavam ver ele batucando assim. Esse cara vai ser do poder. Se Deus quiser. Está entendendo? Isso gera gerações, queridos. Seu filho. Mas eu não sei nem se eu vou casar. Tá bom, então você tem que gerar filhos espirituais. Tem GD, tem não sei o que lá, tem reunião aqui, tem reunião ali. Você precisa produzir frutos. Mas não sei do grupo. Então faz uma reunião na sua casa. Fala de Jesus para os teus colegas. Leva eles lá para comer uma pizza. Mas não critica o sistema. Mas é GD. Você está convertendo alguém? Está falando com alguém? No seu coração pulsa o evangelho de uma forma que você não pode segurar? Nem tanto, né, Gerson? Também? Então pronto. Fala isso para Jesus. Não precisa falar para mim, não. Resolve com ele. Com o Espírito Santo. Buscar o reino é uma atitude, é uma coisa intencional. O reino de Deus não vai vir para você. Olha, eis o reino, Gerson. Você que orou outro dia querendo ver minha glória. Agora eu hei de te mostrar a minha glória. Só um pouquinho, para você ficar mais orgulhoso e mais feliz. Não é assim que o reino funciona. O reino funciona se pegando uma pessoa que está chorando no teu trabalho, desesperada, mas não contou o motivo. É tua colega de trabalho, sei lá, chorando copiosamente. Você passa na frente, aqui eu não paro. Por que não para? Para perguntar o que está acontecendo. Mas o que eu falo depois se eu falar e não for de Deus? Vai ver primeiro qual é o problema da pessoa. Tem pessoas às vezes que eu estou na frente delas, Deus fala, vai lá. Eu não sei o que é para falar. Mas quando chega lá, vem tudo. Você está com a pessoa, você está orando com ela, você está junto dela, ela está sofrendo e você está sendo compassivo e participante com ela. Acontece, acredita. Ontem eu estava no aniversário dos meus netos. Deus é muito louco, eu acho Ele maravilhoso, Ele é fantástico. Aí eu vi 2 moças que eram amigas da esposa do Pedro, que estavam lá, amigas de trabalho de antes. E eu olhei para uma delas, Deus falou, vai lá e fala para ela sobre filhos. Pô, Senhor, eu nem conheço essa moça, como assim? Sei lá, ela pode me entender mal, estou com a minha esposa aqui. Vai lá. Aí eu esperei a Sani chegar perto dela. Eu estava até conversando com a Débora do Ivan, pedi desculpa para ela, porque eu parei a conversa no meio e fui correndo para a moça, porque a Sani estava lá. Aí junto com a minha nora, dá para falar. Eu cheguei e falei para ela, filha, você não me conhece, eu sou... Enfim, me apresentei para ela. Eu falei para ela, você gostaria de ter filhos? Aí já viu lágrima no olho dela. Sim. Eu falei, ixi. Aí complicou um pouco mais, mas você é casada? Não. Aí graças a Deus eu falei palavras que deram certo. Eu falei, então você precisa arrumar alguém que você conheça, que tenha Deus no coração. Jesus, aí eu já virei para cima e falei, ela é cristã? Já tomei conta do pedaço, graças a Deus. Ele falou, não, ela é sim e tal. Depois a Sânia me contou sobre as lutas dela. Não interessa isso. O que interessa aqui é pensar que Deus me mandou falar com a moça. Aniversário de criança, língua de sogra,
Um barulhada danada, criança chorando. Vai lá! Porque tinha uma moça chorando. E Deus queria que ela soubesse. Porque ela já teve relacionamentos problemáticos antes. Eu entendi, e ela entendeu, que Deus queria que eu falasse aquilo para ela não perder a sua fé. Ela quer casar, quer ter uma casa, quer ter uma família e quer ter filhos. Está me entendendo como é que o negócio funciona? Então eu não acredito em jovem nem em velho que chega e fala, mas eu sou muito louco. Não é louco nada. Você não viu nada ainda. Eu não vi nada, vi um tiquinho. De repente Deus me pega e fala, não, senhor, mas e agora? É a minha cabeça, sou eu? Aquelas besteiras todas. E fica naquela luta, por uns 15 minutos, daí depois vai. E aí dá certo, aí você fala, glória a Deus. Mas você obedeceu. Se o que eu falasse, você falasse, não quero ter filhos e nada. Tá bom, filho, Deus te abençoe então. Acabou. Qual o problema? Qual é o problema? Eu errar, não tem problema. Deus nunca erra, tá bom? Então, se deu problema, é porque eu ouvi mal. E eu fico com isso. E acabou. Só que ultimamente a frequência está boa, graças a Deus. Tá ruim não. Tá boa. Às vezes o nego vira a cara. Mas recebeu o que eu falei. E percebi que alguma coisa aconteceu. Não precisa falar para mim, ai que bom. Não, tá bom. Pode virar a cara, me achar uma ameaça. Que aí eu fico igual a Jesus, moro? Esse cara aí é um louco, imagina, veio falar comigo, não sabe nem quem eu sou, não sei nem quem ele é. E fui educadamente, tá bom? Não cheguei, ei moça, não. Racata, chama lá, não fiz nada dessas coisas. Fui bonitinho conversar com ela em português. E o Espírito Santo, bom, desse aqui, o meu querido Espírito Santo. Aos 24 anos, eu fui batizado com o Espírito Santo. Eu via o Fábio lá do Carlito e alguns outros, esses caras devem ser meus contemporâneos. Então acho que naquela época Deus se divertia em fazer você rir, em fazer você cair no chão e ficar bodado lá por minutos, por horas. E vou dizer para vocês, isso não aconteceu comigo numa conferência não, nem com o preletor dos Estados Unidos, nem com nenhum. Foi numa sala de 3x3, com mais uns 4 neguinhos com fome de Deus que estavam junto comigo lá orando. E eu fui o primeiro a começar a berrar. Comecei aquela oração bonitinha assim, Senhor Jesus, me ajuda. Senhor, eu estou com problema, Espírito vem sobre mim. Eu fiz um show lá. Mas sabe o que foi bom? Ele me ouviu. E aí, naquela época até acabou virando moda. As coisas que Deus faz, às vezes elas viram moda, sabe? Do homem. Tudo bem. Mas tem o que Deus faz que é de Deus mesmo. E essa aí foi. O que eu fiz? Nunca fiquei bêbado na vida, não gosto de álcool, etc e tal. Meu irmão que estava lá, que hoje já está com Jesus lá, teve que me carregar para casa. Ele dirigiu o carro, eu fui rindo de lá até minha casa, dormi rindo. Oh, glória! Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz que vai transformar as suas cinzas em veste de louvor. Óleo de alegria. Era um cara total músico, assim, aquele negócio super, como é que é? Sentimentalista, glá, 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 e desce, mas não sobe, sabe como é? O Espírito veio e falou, olha aqui, querido, vou te mostrar a alegria agora, como é que é? Presta atenção, 24 anos, fiquei doido. Eu ia para a faculdade de medicina, estava terminando a faculdade, falando em línguas no ônibus, estava cabelão, a época dos hippies, né? Você imagina, cabelão, bolsa de couro, chinelo, indo para a faculdade de medicina. Deixa que louco. Aí chegava lá, camarão de cervejinha, baixando motora, aí passava a gente do lado, eu diminuía. Aí eles iam embora, eu continuava, assim, eu ia para a universidade voando, assim, ó. O Santo Espírito de Deus, que é quem está conosco, Jesus falou, eu vou, mas eu deixo com vocês o Espírito. Tá bom, Gerson, e daí, reino de Deus, Espírito Santo, e agora? Agora, nós vamos orar. Por quê? Porque o Espírito tem dons para distribuir. Entre outras coisas, eu vim por isso. O reino de Deus é sobre fé e obras. Já foi pregado isso aqui, recentemente.
Eu tenho a fé, você tem as obras. Vamos andar junto e vamos fazer as coisas acontecer? Ou o inverso. Você tem a fé, eu tenho as obras. Mas tem que os dois juntos. Morou? Aí não pode um duvidar do outro. Estou fazendo uma figurinha aqui. Não sei nem se ela é bem teológica. Mas um tem as obras. Não, eu vou, vamos lá. O outro fala, peraí. Mas vamos orar e ver se é isso mesmo. Deus está confirmando. Tá. Tudo bem, pode ser. E de dois também sempre é muito bom, né? Jesus orientou assim. Mas vai e faz acontecer. Como é que é aquele termo lá? Reformadores, né? Reformadores de cultura. Foi o pastor Fábio, né, que falou aqui sobre isso. Gilberto, negão, gente finíssima. Gilberto falou por isso. Reformadores de cultura. Jesus quebrou o status quo. Está me entendendo? Ele ia na casa do rico, imagino que com a mesma roupa. Que dizem que ele tinha uma túnica. Não sei como é que ele se virava. Mas era de linho, tal. Mas ia na casa do rico. Sandália, roupa. E do pobre? Sandália, roupa, tal. E no grupo lá, das meninas berrando, desesperadas, estavam no prostíbulo, e os demônios estão cuidando dela, como aconteceu com a Maria Madalena. Chega lá do mesmo jeito, mesma roupa, mesma sandália, sai capeta. Eu moro aqui, eu reino aqui agora. Esse é o meu reino. E você sai daqui, agora. Já teve experiência dessa? Eu vou contar uma só, daí eu vou chamar vocês para frente depois. No primeiro ministério que eu participei, desculpa, eu bato aqui e vou jogando toda a água fora. Eu dirigindo uma reunião de oração. Quem aqui já é crente mais velho sabe que reunião de oração não vai muita gente, né? Essa risada devia se transformar em choro, mas é uma realidade absurda, né? Tá bom. Estava eu lá com meus vintinhos lá. E eu ainda não era pastor, ordenado, tal, mas eu dirigia a reunião de oração. Vintinho estava bom, né? Tinha dia de chuva e frio que dava 10, 8, aí, né? Tá bom. Naquele dia veio uma senhora, moça, 30 e poucos anos, tal, para participar da reunião. Eu nunca tinha visto ela, sentou-se lá. Aí começamos a ministrar. Sabe o que aconteceu? Começamos a ministrar para Jesus, que Ele é o Rei da Glória e Ele é a luz do mundo. Ela começou a se incomodar. Uma coisa, gente, que se você já ouviu isso dos mais penteca e duvidou, não duvide. De repente essa mulher começou a girar. Eu fiquei olhando assim, falei, como é que ela não fica tonta, meu Deus do céu? O que está acontecendo? Girou, e não caía. Falei, agora, Deus. E os diáconos tudo atrás, sem experiência, vai lá, nós estamos com você, vamos lá, vai lá. Estamos orando aqui, vai. Eu me senti tão sozinho na minha vida. Falei, Deus, o que eu faço agora? Sabe o que Deus me falou? Naquela época, presta atenção nisso aí. Os jovens também. Os homens em particular. Naquela época Deus estava fazendo um acordo comigo sobre os meus olhos. Naquela época ainda tinha banca de jornal, tinha Playboy, tinha um monte de coisa, ficava tudo exposto lá. Deus falou para mim, cuidado, não olhe para nada, porque nesses dias coisas vão acontecer. Aconteceu mesmo. Eu fui um dia num dentista, entrei no banheiro lá para as necessidades, estava uma revista Playboy aberta, assim, na página principal. Já virei, fechei aquele negócio, repreendi, falei, droga! Aí saía na rua, apareciam aquelas meninas que eu nunca tinha visto. Nessa época eu tinha uns 20 e poucos, tá? Fica tranquilo. Não tinha nem casado, nem nada. Mas já era de Jesus. E ouvi o que ele falou. Tá, chegou nesse culto, sabe o que aconteceu? Deus orientou para mim, olha nos olhos dela. Porque ela ficava ruim, girava e de repente... Aí parecia como morta, né? Como dormindo. Quem já mexeu com essas coisas sabe um pouco como é que é o negócio. Aí eu chamava ela pelo nome e às vezes ela respondia ou respondia ela mesma, que era quando ela voltava a si. E quando ela voltava a si, eu olhava para ela. Cara, eu nunca tive uma experiência desse tipo. O bicho virava para mim e falava, não posso olhar. Eu até olhava para trás para ver se Jesus estava atrás de mim, né? Não, Jesus estava trabalhando os meus olhos, para ele através dos meus olhos olhar nessa mulher. Até que conseguimos depois livrar, depois de umas 2 horas. Então você quer que a reunião de oração termine logo? É isso que te digo. Então não peça para Deus mandar
os encarcerados e os cheios de demônio, porque a reunião vai demorar mais. Não pede. Ou então não vem na reunião. Eu tenho medo. Eu estava com o joelho tremendo aquela noite, tá? Para contar a verdade para você. Mas Jesus, meu amigo, Jesus. A moça levantou, qual a minha alegria ver o sorriso no rosto dela. E a tadinha, o que aconteceu comigo? Não sabia de nada. Os que estavam com ela, os irmãos que a trouxeram, estão fazendo aí sim fazer festa. Opa, festa. Amém. Então é o seguinte, isso é o reino de Deus. Gente, eu não sou ninguém. Continuo e vou morrer ninguém. Mas presta atenção no que eu estou falando. O reino de Deus, ele é muito mais do que você já experimentou. Eu acredito que tem muita gente que contaria aqui testemunhos lindos. Beleza. Glória a Deus. Mas continua. 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 Vai em frente. Mas eu não tenho certeza, Jesus. Olha, a fé é a certeza. Tá bom? Vai na fé. Porque se você for por fé e eventualmente se estiver errado, entre aspas, Jesus segura a tua onda. Porque você foi em fé. Faz sentido ou não? Não, espero que sim.